Graça e paz, amados. Graça e paz. Tá escuro aqui, não é, abençoados? Mas tá bom. Vamos ver se a gente consegue fazer uma ministração. E hoje eu tô tinina e abençoada. Eu sempre amanheço assim, feliz da vida. Feliz, abençoados. Porque eu gosto muito de falar da graça de Deus, né? Estamos no mês de março. Mês de março, tem aí na televisão muitas coisas, não é, abençoados? Mas vamos entrar dentro do reino de Deus, porque a televisão, passando a guerra aí de Ucrânia, não é? Com Rússia, o negócio tá ficando feio, hein, abençoados? Mas não tenha medo, abençoados. Não se preocupe com o dia de amanhã, tá certo? Os olhos do Senhor tá percorrendo toda a terra. O Senhor, tudo tá no controle dele, abençoados. Tô tomando um café. Abençoados, eu hoje vou comer bolacha, olha, bolacha água e sal, ó. Vou comer aqui essa... Eu como essa manteiga aqui, abençoados, olha, Leco, tá vendo? Eu gosto muito dela, ela é muito boa. Então, é assim que eu pretendo, abençoados, ministrar. Essa é uma hora de manhã, onde a mente da gente tá limpa. Daqui a pouco eu começo meu dia e trabalho e saio, vou para fora e resolvo minhas coisas e vou arrumar minha casa, enfim. E essa é a vida de uma pessoa normal na terra, não é? E aí, abençoados, a gente vai viver com a mente de Cristo para lidar com as coisas da terra. Estamos nela ainda, não é? Hoje eu quero falar com vocês sobre a salvação. Eleitos de Deus. Eu entendi a minha missão. Eu entendi que eu tenho que falar de Cristo. Eu entendi que eu tenho que falar do reino de Deus. Eu entendi que eu tenho que falar do Espírito Santo. É para isso que eu tô aqui. Está findando o meu tempo de trabalho na terra. E eu não vejo a hora, abençoados. Eu não vejo a hora. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero trabalhar porque eu recebo excelentes revelações do ministério do Cristo. Deus me deu um dom para ser evangelista da graça. Meu nome é Maria, abençoados. Então Deus me deu um dom. E eu vou usar isso, abençoados, para falar com vocês. Chega, abençoados. Chega das ovelhas do Senhor ser um patinho na mão de falsos profetas. Um patinho. Uma marionete, como diz o apóstolo Marcos Gomes, na mão do sistema religioso, abençoados. É preciso que vocês acordem. É preciso que vocês saibam de fato o que é o Evangelho do Cristo. E eis-me aqui. Em fevereiro de 2022, o apóstolo Marcos Gomes recebeu uma mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: e eu vou tirar o espírito de timidez e eu vou colocar o espírito de ousadia. Para quem? O sujeito está oculto. O Espírito Santo falou. Ele falou, está falado. Temos que crer. Quando a gente ouve uma mensagem do Espírito Santo, abençoado, quando Deus usa homens para falar, é necessário que cremos. E essa foi a mensagem. Eu vou tirar mês de fevereiro de 2022. E eu tomei posse dessa palavra.
O Espírito Santo disse ao apóstolo Marcos Gomes. É o apóstolo do ministério onde eu congrego, tá, abençoados? Para vocês aí que entram no YouTube e não sabem ainda, né? Apóstolo Marcos Gomes é nosso pastor, nosso mestre, nosso evangelista, nosso profeta. Ministério MGA, Ministério Graça e Apostolado, Santo André, São Paulo, Rua Oratório, Jardim Ana Maria 5008, é lá que eu congrego. E o meu canal Graça sobre Graça Macedo, se inscreva lá, tá bom? Me ajuda, tá bom, abençoados? Me ajuda aí dando um like, tá? Enviando aí para outras pessoas, não é que desconhece esse ministério. Vamos aprender juntos, abençoados. Vamos congregar juntos. E hoje eu peço que o Senhor seja intercessor para essa revelação. E Ele é o nosso intercessor. Ele intercede. Estamos tendo aí estamos tendo aí, abençoados, um estudo do Espírito Santo muito importante. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo envia. Então, o Espírito Santo me enviou. O Espírito Santo me enviou para pregar a graça de Deus feita em Cristo Jesus. E eu digo, eis-me aqui, Senhor. E eu vou pregar. Está terminando meu trabalho na terra, abençoados. E para a honra e glória de Deus, eu vou ministrar a palavra do Senhor. Para a honra e glória de Deus, eu vou trabalhar para Ele. Para a honra e glória de Deus, eu recebo a palavra profética que o Espírito Santo falou ao Marcos Gomes, ao apóstolo Marcos Gomes. Eu vou tirar o espírito de timidez e vou colocar o espírito de ousadia. O espírito de ousadia. Eu quero um espírito de ousadia, abençoados. Para me poder pregar a graça de Deus. Porque o evangelho de hoje, eu diria que está um caos. As igrejas hoje, os filhos de Deus, que nós somos a igreja de Jesus, abençoados, a igreja, o filho de Deus hoje, ele vai para a igreja, ele vai com medo. Onde você vai para uma igreja e te colocam medo. E colocam pânico, e colocam terror em você. Colocam pânico em você. Então você vai porque você está com medo. Você não vai louvar e cantar e saborear ao Senhor por amor a Deus e reconhecer o que Ele já fez. Você vai porque você está com medo de perder a sua salvação. Você vai porque você está com medo de diabo. Alô, o diabo, Hebreus 2,14 está aniquilado. Eu recebo o espírito de ousadia. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo envia. O Espírito chama. O Espírito Santo ele chama. E tem alguns que será chamado para a graça de Deus. Por isso falei. Dia 12 e 13 de março vamos ter uma manifestação do Espírito Santo em nosso ministério. Ministério MGA. O Espírito Santo se manifesta, abençoados. O Espírito Santo se manifesta. E não pregam isso para a igreja, não pregam. O povo hoje, ele é um religioso. Ele vai e volta e não falam da graça de Deus. Não falam do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina e ele vai ensinar vocês. O Espírito Santo convence. Sou eu? Não. O Espírito Santo convence. João 16, verso 8. Oh, eu adorei isso daqui. Estamos tendo um estudo sobre o Espírito Santo. Oh, que estudo! Como eu estou aprendendo com esse estudo? Como eu estou aprendendo com esse estudo, abençoados? O Espírito Santo opera, o Espírito Santo ajuda. Alô, abençoado, o Espírito Santo ajuda. Hoje nas igrejas se pregam muita prosperidade da terra, do céu, pouca coisa se fala. Ou então mistura tudo, fala um pouco da terra, fala um pouco do céu. Até aí, abençoados. Não quero entrar nesse detalhe. Mas o que vocês têm que entender é a graça de Deus feita em Cristo Jesus. O que Deus já fez por você. Trocaram a ordem das coisas. Então o filho de Deus hoje, ele vai com medo, ele vai porque ele está com pavor, ele vai atrás dos pães e peixes que Jesus pode oferecer para ele vai atrás de muitas coisas, menos de saber quem é Deus. E você, nesse evangelho, você vai saber quem é Deus.
como é que Deus se manifesta na sua vida. Então você vai precisar da manifestação do Espírito Santo de Deus. Você vai deixar de ser um religioso e conhecer quem é Deus. O que você não sabe até hoje. Muitos não sabem. Não sabem, eles entram logo na igreja porque o casamento deles está ruim, porque perdeu o namorado, porque perdeu o emprego, porque perdeu o abençoado. Não tenha medo. Alô, o justo não vai mendigar o pão, disse o Senhor. Paulo disse, eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito. O apóstolo Paulo. Então, abençoados, alguns nasceu para ganhar 5 mil reais, outros nasceram para ganhar 1.000 reais, mas o justo não vai mendigar o pão. Aqui vocês vão saber o que é o Evangelho, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que ele faz. 12 e 13 de março teremos uma manifestação do Espírito Santo. Ou a vida de muitos vai mudar, abençoados. Porque no Evangelho aqui, este Evangelho, você deixa de ser um religioso para você ter uma vida de fato com Deus. E é a manifestação de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, abençoados. É a manifestação de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. É a manifestação de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Isso não faz diferença se você está com um emprego de 5 mil ou um emprego de 1.000. Se você está com um casamento ruim ou bom, se você está desempregado, você vai precisar de Deus. Você vai precisar de manifestação de Deus na sua vida para suportar todas essas coisas da terra, abençoados. É Ele que vai te ensinar, é Ele quem vai te ajudar, é Ele quem vai te guiar. É o Espírito Santo, abençoados. Jesus, ele diz, no mundo terei aflições. Quem é que não tem problemas? Mas você vai precisar da ajuda dele, porque ele ajuda e ele intercede. Romanos 8, 26. É o Espírito Santo que ajuda. Entenda isso, abençoados. Entenda isso. Vamos para a graça de Deus. Salvação se perde? Quantas gente diz que salvação, eu mesmo já ouvi, gente falar, abençoados, eu já ouvi isso da boca de um cristão, eu que não tomo conta não, para ver se eu não perco a minha salvação. Ou seja, o Filho de Deus, ele tá na carne, ele acha que porque um adulterou, porque o outro pecou, porque o outro xingou, porque o outro espancou o outro ali na rua, o irmão na rua, pronto, perdeu a salvação. Ministério de condenação. As igrejas estão com um ministério de condenação. É muito grave isso. É gravíssimo isso dentro das igrejas. É gravíssimo isso. Eu que não tomo conta, não. Então ele acha que ele tem que fazer, ele tem que pagar o preço, ele tem que fazer sacrifícios. Senão ele vai perder a salvação dele. Ou abençoados, tá errado esse modo de pensar, mas colocaram na mente da ovelha, e as ovelhas caíram como um patinho nos pastores, sem a revelação da graça. A ovelha caiu como um patinho, mas você não é um patinho. Aqui na graça você não é um patinho, aqui você é uma ovelha de Deus, você é um filho de Deus. Eu tenho que fazer, senão eu vou perder minha salvação. Esse daí não se batizou, ele vai pro inferno. Eu que não tomo conta da minha salvação, não, para ver se eu não perco. Eu já ouvi, filho de Deus. Eu ouvi, filho de Deus. Eu ouvi filho de Deus falar assim, e não é só ele não que falou não, isso aí é muita gente que fala, abençoado. O sistema religioso cauterizou a mente do povo, enganou os falsos profetas, enganou com prosperidade da terra, pegou o ponto fraco das ovelhas, As ovelhas estão com a vida detonada, é casamento ruim, é namorado que perdeu, é um ente querido que perdeu, é emprego que perdeu, abençoados. Eu também já fiquei muito triste porque eu perdi emprego meu também. A empresa teve um fracasso. E um dia eu fui chamada na sala também. Eu gostava muito desse meu emprego. E um dia eu fui chamada na sala e o chefe me falou: Maria, passou a primeira remessa, passou a segunda, passou a terceira. Eu fui na quarta remessa.
Não teve jeito, eu não escapei do facão. Se tivesse com a espada de Deus, não tinha sofrido tanto. Mas hoje eu sei quem é Cristo. Então, abençoados, vocês não vão sofrer uma espada, que é a palavra do Senhor, com a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que temos que ter. Vocês não têm que ir para a igreja com medo. Vocês não têm que ir para a igreja com medo, abençoados. Aqui você vai descauterizar sua mente. Aqui não é só pães e peixes não, abençoados. Aqui é Deus. É Deus. É Deus. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Vou ler com vocês o livro de Isaías. Isaías 45. Isaías 45, verso... Isaías 45. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus e eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te ajude. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai operar. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te convencer. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te ensinar. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te guiar. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai se manifestar. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te enviar para essa vinha. Ministério Graça e Apostolado, Ministério do Cristo Ressuscitado. Graça sobre Graça Macedo. Esse é o nome do meu canal. Se inscreve lá, abençoados. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te chamar. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que Ele vai falar com você nessa ministração. E todos digam amém. E glória a Deus pela sua vida, abençoados. Salvação não se perde, Isaías 45. Só vou ler, hein? Só vou ler a graça de Deus, hein? Não vou interpretar, não vou aumentar, não vou diminuir, não vou tirar da Bíblia. Só vou ler. Isaías 45, 17. Israel, pela boca de Isaías. Assim diz o Senhor. Israel, verso 17, Isaías 45, verso 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com eterna salvação. Uma palavra profética. Ah, Maria, mas aí você está lendo o Velho Testamento. Uma palavra profética. Ou será que era só o povo de Israel que ia ser salvo? Nós não? Nós, gentios, não? Deus ia ser bom só para com eles? Isaías 45, 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. 5. Eu sou o Senhor e não há outro, disse Deus. O Senhor é o mesmo. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Vamos a mais um texto, abençoados. Vou arrumar aqui um pouquinho esse meu celular. Vamos mais um pouquinho. Cumprimento da promessa. Olha só, cumprimento da promessa. Vamos para o livro de Lucas. Lucas 19. Lucas 19, verso 10. Lucas 19,
verso 10. Jesus falou. Deus falou lá, em Isaías 45. Aqui, livro de Lucas 19, verso 10. Jesus falou, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Alô, Jesus falando dele mesmo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus falou. Ele não veio? João 19. Mais um pouco. Vamos mais à frente. João 19. João 19, 28. João 19, 28. E 30. Vamos ver o que João falou. Mais tarde, sabendo do Jesus que tudo estava consumado, para que a escritura se cumprisse, disse, Jesus, né? Jesus que disse, tenho sede. Jesus lá no madeiro. Aqui Jesus já tinha ido para o madeiro, não é? João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está tudo consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele disse, está tudo consumado. A salvação, um dom de Deus, abençoados, irrevogável. Vamos mais para o livro de João ainda. João 10. João 10, verso 28. Jesus falou também, palavra que saiu aqui da boca de Jesus. João 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-la da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. O pato? Não. A ovelha de Jesus. Ninguém pode arrancar essa ovelha de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Aqui, ó. João 10. Vou ler aqui um versículo acima. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais vocês vão perecer conhecendo a verdade. Alô? Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém mais pode te tirar do Senhor. Nenhum homem na face da terra. Esse homem que ainda aceita Jesus esta noite, alô, senão você vai perder a sua salvação. Isso é coisa do homem. Isso não existe nas escrituras. Esse apelo não existe.
Em graça não fazemos esse apelo, porque já conhecemos a verdade. João 6, 47. João 6, verso 47. Vamos ler mais um pouco. Em verdade, Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Vou repetir. Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Vamos para as cartas agora do apóstolo Paulo. Só estou lendo, hein, abençoados? Só estou lendo os textos, hein? Vamos para Efésios. Carta de Efésios. Colocaram medo nos filhos de Deus, mas na graça a gente não tem medo, não. A gente já conhece a verdade. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Um jargão da graça, abençoados. Um jargão, eu adoro. Isso aqui é o jargão da graça. Efésios 2, verso 8. Pois Deus que operou... não, abençoado, tá errado. Peraí. Efésios 2, estou lendo aqui o livro errado. Efésios 2, verso 8. Aqui. Glória a Deus, diga bem forte. Glória a Deus, Maria, tô gostando desse estudo aí. Vocês vão regozijar na graça, abençoados, igual eu. Igual eu. Efésios 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem do pastor, não vem de você, vem de Deus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não das obras, não é pelo que você faz, não é pelos seus sacrifícios que você é salvo. Romanos 11. Vamos voltar. Vamos lá para Romanos. Vamos lá para mais uma carta do apóstolo Paulo. Romanos 11. Estou terminando, hein, abençoados? Fique aí. Fica aí regozijando na graça, que a graça é bom demais, saber. Romanos 11. Romanos 11, 28 e 29. Romanos 11, 28 e 29. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós. Os pastores hoje são inimigos da cruz. Eles não pregam para o Filho de Deus, a graça de Deus. Eles são inimigos da cruz, enquanto lá no madeiro, no li lá para vocês, acabei de ler, Jesus, ele tomou o vinagre, baixou a sua cabeça e entregou o seu espírito, mas antes disso ele disse: está tudo consumado, Pai. Ele consumou. Ele rasgou o escrito de dívida que tinha para com o Filho de Deus. Colossenses fala isso daí. Eu não vou virar minha Bíblia agora, que eu não quero perder meu foco aqui. Ou abençoados. Ele rasgou a dívida. Ele pagou o preço. E os filhos de Deus hoje continuam pagando o preço, continuam fazendo sacrifício. Romanos 11, 28 e 29. Pois os dons... 28. Assim que quanto ao evangelho são inimigos, os pastores são inimigos da cruz. Eles omitem a graça de Deus. Eles põem medo, eles põem condenação. E a graça de Deus diz que nenhuma condenação há mais em nós. Assim quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas.
29. Pois os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Alô? Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Enfim, isso aqui é um outro assunto, não é esse aqui o meu assunto. Aqui o assunto nosso é esse aqui, abençoados. 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Alô? Ele me deu um dom de evangelista, ele nunca mais vai tirar esse dom de mim. Por isso que eu tô aqui, até ele voltar aí. Hebreus 5. Vamos para a carta de Hebreus. Quero ler mais 2 textos com vocês. Hebreus 5. Hebreus 5. Me suporte aí mais um pouquinho, abençoados. Me suporte aí, porque eu recebo o espírito de ousadia para falar. Hebreus 5. 7 a 9. Vamos lá. O qual nos dias da sua vinda terrena... Hebreus 5, vamos lá, Paulo falou aqui, verso 7. O qual nos dias de sua vinda terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade. 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, Jesus era obediente. 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, tem muita gente aí que não está obedecendo, ou seja, não está ministrando a graça de Deus. Paulo, ele diz, né, lá em Romanos 5, recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, pela obediência da fé. Recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome, pela obediência. E quantos não estão obedecendo? Pegou o ponto fraco da ovelha para encher seus ministérios, prenderam as ovelhas. Com os peixes e pães que Jesus pode oferecer. Os pastores têm que soltar a coleira das ovelhas. É preciso que se fale. Paulo diz, pregue e não se cale. Hebreus 5, né? Vamos lá, abençoados. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que obedecem. Jesus, o autor da nossa salvação. Não há outro. Hebreus 9. Hebreus 9, 11 e 12. Vamos lá, pessoal, ler 2 versículos, 11. Cristo, Hebreus 9, 11 e 12. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não é feito por mãos, isto é, não é desta criação. Vou repetir. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado, grifa aí na sua Bíblia, acostumem pegar a Bíblia, viu, para acompanhar a leitura, abençoados, acostumem ter canetas para vocês poderem grifar o que está sendo falado. 11, vamos novamente. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado, tá com medo do que, abençoados?
dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. 12. E não por meio de sangue de bodes e de bezerros, pelo próprio sangue de Jesus. Entrou no Santo dos Santos, estamos falando dele, entrou nos Santos dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Esta é a graça de Deus feito em Cristo Jesus, abençoados. Que o Espírito Santo te ajude e intercede nessa causa, para que você receba a revelação da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Romanos 8, 26. Que o Espírito Santo te ajude. É assim que está escrito. Ele diz que ajuda, então eu creio nele. Graça e paz para vocês. Um beijo carinhoso, viu?